cheguei! Sobe o som, Pacheco! Tim Maia! Verdade, eu sou assim. Saudoso Tim Maia! Segundou no Gazeta Esportiva e segundou da melhor forma possível. Que bom estar com você aqui às 6 da tarde. Como é que tá sua animação para essa semana que tá começando? Tá felizão? Seu time perdeu, né? Eu acho que seu time perdeu. Acho que não foi muito bom esse final de semana para ele, não. Mas a gente tá aqui para fazer uma análise completa para vocês aí de casa, principalmente eles, que vão analisar tudo. Nosso tetracampeão Miller. Você gostava dessa, Miller? E o nosso grande Alex Miller. E agora? Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cama, no seu sofá, no balcão da padaria, seja onde for. Vamos falar muito sobre a briga entre Palmeiras e Flamengo. Vamos falar sobre os julgamentos aí no STJD. Vixe, tudo isso depois dessas dicas. O final de semana foi agitado aqui na capital paulista com a disputa do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. É claro que eu quero saber como foi. Final de semana agitado e bora ver tudo que rolou nesse GP de Interlagos. E o sonho da estreia de Bortoleto em seu país durou apenas uma volta. Lance Stroll acabou tocando a traseira da Aston Martin na dianteira da Sauber. Como consequência, Bortoleto rodou e bateu na curva da Laranjinha. Na volta 6, mais um susto. A prova não seguiu sob bandeira verde por muito tempo. Antonelli atingiu Leclerc e o piloto da Ferrari acabou perdendo uma roda e ele abandonou a pista. Outro que também não completou o GP de São Paulo foi Lewis Hamilton. O inglês abandonou a corrida com muitos danos e alegando reclamações com a traseira instável. E é claro que todos os olhos estavam voltados para a recuperação de Max Verstappen. Ele largou dos boxes e fez seu primeiro pit stop na 9ª volta após um furo no pneu. Mas recuperou-se com 4 ultrapassagens e finalizou a corrida na 3ª colocação. E o mais do que líder Lando Norris fez uma prova dominante desde a largada e não chegou a ser ameaçado nem por Antonelli, nem por Verstappen. O inglês chega a 10 vitórias na carreira e agora soma 24 pontos de vantagem na liderança do Mundial, restando 3 etapas para o fim da temporada. Na minha visão, eu tava ali, ele sabia que eu estava do lado de fora, ele literalmente só foi reto na linha reta, como se eu não estivesse lá, e aí enganchou a minha asa dianteira com a roda dele. Eu peguei a grama e obviamente fui pro muro, porque não tinha o que fazer, eu estava preso ali. Eu me senti bem naquelas primeiras voltas, indo pro grid também, estava me sentindo bem com o carro, confiante. Mas é isso, faz parte, corrida é assim, Tá certo. Bom, o São Paulo entrou em campo no sábado, perdeu e se distanciou da parte de cima da tabela do Brasileirão. O noticiário completinho do Tricolor tá nas mãos do nosso repórter José Paes. Boa noite, Zé. O técnico Hernan Crespo ainda deu uma declaração importante no final de semana, não é isso? Exatamente isso, Michele. Abraço para você, abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Declaração importante depois da derrota lá na Vila Belmiro pelo placar de 1-0 para o Red Bull Bragantino. Hernan Crespo garantiu que fica no São Paulo em 2026. Numa coletiva anterior, ele não tinha deixado muito claro se ia continuar, se não ia, mas agora bateu o martelo, disse que continua assim no Tricolor para a próxima temporada. Ainda deu uma declaração muito interessante depois de dizer que fica no São Paulo. Meu querido amigo Marcelo Baceggio, que estava presente lá na Vila Belmiro, questionou o Crespo em relação a estar num São Paulo que não é tão protagonista nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil e também na América do Sul. Lembrando que o Crespo ele estava recentemente no Al Ain, lá da Arábia, do mundo árabe, e lá no Al Ain ele conseguiu ganhar, por exemplo, a Liga dos Campeões da Ásia. Mas aqui no São Paulo, o Crespo, numa outra passagem, até chegou a ser campeão paulista. Mas o São Paulo não tem buscado as primeiras posições, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Conmebol Libertadores, não tem chegado à grande final, não tem sido um grande protagonista. E aí o Baceggio perguntou, por que você então, Crespo, decidiu aceitar ser técnico do São Paulo? Vamos conferir o que disse o treinador argentino. Pode rodar. Boa pergunta. Boa pergunta. Muitas vezes sentimento não tem razão. Então, o que eu falei, a gente quando ligaram para mim, estamos lutando para rebaixar.
São Paulo chamou e estou aqui. ¿Por qué? Porque São Paulo es grande, porque quiero ayudar, porque quiero dar una mano. Vamos a ver. Tenemos otro año ainda juntos. Vamos a ver qué acontece durante el año que viene, para ver si tenemos bases como para continuar o no. Depende si eu estou también a la altura de las mudanças que tal vez vamos a tentar de hacer. As cosas, acreditar, tener esperanza de que tal vez no vou a ser eu o protagonista. Porque, como falei 3 dias atrás, acho que vai precisar de muitos anos. Tá aí então Hernan Crespo, que falou em mudanças para o ano que vem, como vocês conferiram aí nesse trechinho da entrevista coletiva. A tendência é de que ele faça de fato uma grande reformulação nesse elenco do São Paulo. É isso que está vislumbrando o técnico Hernan Crespo. O São Paulo, que nessa temporada ainda vislumbra uma classificação para a Conmebol Libertadores do ano que vem. O São Paulo, vocês podem acompanhar aí comigo na tela, está agora na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 45 pontos, está a 6 pontos do Fluminense, que é o primeiro time no chamado G7, o grupo aí das equipes que se classificam para a Conmebol Libertadores do ano que vem. Se a gente levar em conta o Campeonato Brasileiro de 2024, o Corinthians, que terminou na 7ª posição no ano passado e garantiu vaga na Libertadores desse ano agora, o Corinthians terminou o Brasileirão de 2024 com 56 pontos, ou seja, 11 pontos a mais do que o São Paulo tem no Brasileirão agora de 2025. São Paulo ia precisar ter um aproveitamento aí de 73% nessas rodadas restantes para chegar a esse número de 56 pontos. Mas teve time aí nas últimas edições se classificando com 58 pontos para a Libertadores, ficando em 7º. Então São Paulo vai ter que remar muito ainda em 2025 se quiser jogar a nossa principal competição do futebol no ano que vem, a Copa Libertadores da América. Devolvo para vocês aí, Michele, beijo grande para todo mundo e um abraço. Um abraço, José Paes. Obrigada por todas as informações. E aí eu pergunto para o Miller. Miller, primeiro, o que você achou da declaração do Crespo, né? Dizendo que vai ficar no ano que vem e tudo mais. E se você acredita que dá para o São Paulo conseguir uma vaga na Libertadores? Olha, Michele, a declaração do Crespo foi sincera, ele foi objetivo, não tenho muito o que falar, dizer, até porque os problemas do clube e do time estão patentes aos nossos olhos. O São Paulo tem jogado muito mal, perdeu a última partida jogando muito mal, então acredito que o Crespo foi sincero, né? Ele deve ficar para o ano que vem, né? É o menos culpado, na minha opinião, do que está acontecendo no São Paulo. Agora, o São Paulo precisa fazer, para ficar bem tranquilo, 15 pontos, faltando 8 rodadas, Xará. 15 pontos para entrar na zona de Libertadores. E ele precisa torcer para um tropeço de Fluminense e de Botafogo, que estão à sua frente. Não é só fazer, é torcer também. Exatamente. Então, por isso que torna difícil uma vaga na Libertadores. É claro que se abre, Michele, G8, fica relativamente mais fácil. Mas pelo futebol apresentado que o São Paulo, pelo futebol que o São Paulo tem apresentado ultimamente, não está merecendo tão pouco a Sul-Americana. Não está, Alex Miller? Pelo futebol que mostrou, principalmente contra o Bragantino, não. Mas pelos jogos que ele tem pela frente, eu não acho tão impossível o São Paulo conseguir, porque ele tem um clássico muito difícil, que é contra o Corinthians, na casa do Corinthians, onde normalmente ele não se dá bem, mas depois tem o Juventude em casa, tem que ganhar. Tem o Fluminense fora, que aí é parada dura, depois tem Inter em casa e Vitória fora. São jogos que o São Paulo precisa ganhar, do Inter e do Vitória. Então são 3 vitórias que eu acredito que o São Paulo possa obter, com 9 pontos e de repente mais um empate que ele consiga nos outros 2 jogos. Acho que ele ainda consegue, mas tem que melhorar o futebol, esse que é o mais importante. Neoquímica Arena cheia, trio Gin, trio com Garro, Yuri, Memphis escalado. Um adversário que nunca da Silva tinha vencido o Timão em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Tudo parecia perfeito para o time do técnico Dorival Júnior, mas, contudo, todavia, porém, no entanto, não foi bem assim. Dá uma olhadinha na reportagem do Silvestre. Domingo de Coringão na Casa do Povo, 39 mil presentes. O Ceará de branco veio fechadinho para, no mínimo, arrancar um empate em Itaquera. O Corinthians de preto e laranja tentou o caminho mais curto
por cima. No escanteio, Garro achou Gustavo Henrique, que subiu bonito e obrigou Bruno Ferreira a se esticar todo. No lance seguinte, Garro de novo no cruzamento. Dessa vez, André Ramalho mergulhou de peixinho. Goleirão ligado. Na terceira tentativa do Timão pelo alto, não deu para segurar. Fatiada na testa do Gustavo Henrique e dela direto para a rede. A alegria da Fiel durou pouco. O VAR pegou impedimento de Bidu. Gol anulado. O Vozão então botou as manguinhas de fora. Felipe Longo, substituto de Hugo Souza, também. Aos 30, no contra-ataque, Galeano não perdoou. 1-0 Ceará. De falta na entrada na área, Memphis encheu o pé na barreira. Ou melhor, no parceiro André Ramalho, que ficou deitado. Aí não dá, né? Bizarro. Nos acréscimos, Gustavo Henrique, sempre perigoso de cabeça, quase deixou tudo igual. Já no segundo tempo, Yuri Alberto e Depay procuraram um espaço. Bruno Ferreira apareceu para acabar com a brincadeira. A seguir, Memphis Depay foi travado. Ramalho experimentou de longe. De pertinho errou, podia ter caprichado mais. Na metade da etapa final, Dorival mexeu. Guinegão e Romero nos lugares de Memphis e Bidon. Aos 37, outra falta de frente. Perigosa para o Timão. Garro bateu, mas a bola não teve o endereço que ele queria. Por pouco não sujou para o Corinthians no finalzinho da partida. Felipe Longo fechou a porta na cara do Paulo Baiá. Para piorar a situação do Alvinegro de Parque São Jorge, o Rodrigo Garro tomou o terceiro amarelo e está fora da próxima rodada. O esquema tático do Ceará que se comportou sobre contra-ataque, a gente não conseguiu infiltrar da maneira certa para poder finalizar. Frustrante, né? Claro, porque a gente veio numa sequência muito boa, nosso time tinha embalado 3 vitórias e agora a gente está com a segunda derrota consecutiva. Nós não estávamos num dia inspirado. E quando não existe essa inspiração, é natural você queira fazer as coisas atropelando todos os processos. Nós temos que ter consciência que nos momentos em que nos aproximemos de uma possibilidade de um salto na competição, nós temos que tentar aproveitar de uma outra forma. Essa é a grande verdade, a realidade, e nós temos que entender que hoje todos nós deixamos a desejar e precisaremos melhorar para o jogo seguinte. O Timão agora tira o time de campo, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro após a data FIFA, no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, aqui mesmo na Neoquímica Arena. Clássico majestoso contra o São Paulo, num confronto direto por vaga ou vaguinha na pré-Libertadores. Muito bom. Puxa vida, essa derrota do Corinthians foi uma coisa inesperada e a gente vai falar já da cobrança de falta do Memphis Depay. Primeiro eu queria que vocês comentassem a atuação como um todo da equipe, Alex. Inesperada e proibitiva. O Corinthians não tinha o direito de perder em casa para o Ceará. Também acho. Pela ambição que ele deveria ter dentro do Campeonato Brasileiro, que é o quê? Buscar uma vaga para Libertadores pelo Brasileirão. Não adianta agora usar a Copa do Brasil como bengala, como se fosse assim, não, vamos só passear no Campeonato Brasileiro. E depois não ganha. Então, porque nós temos a Copa do Brasil, nós vamos ganhar. Não adianta esse otimismo que beira aí o ufanismo, né? Depois não ganha e fica sem então, nada. Vai enfrentar o Cruzeiro, que em tese é melhor que ele. Que isso? Ou seja, o Cruzeiro é favorito para mim no mata-mata. Agora, por mais que o Corinthians possa se classificar, claro que pode chegar à final e ser campeão, claro que pode. Tem tamanho para isso, camisa para isso. Muito mais camisa até e tradição do que time. Mas tem condições de ganhar. Mas não pode se pendurar nisso e largar o brasileiro. Por que perdeu? A atuação de ontem foi uma atuação ridícula do Corinthians. Os principais jogadores não jogaram absolutamente nada. E o Garro de quebra teve meio cérebro aos 51 minutos do segundo tempo, quando tomou um cartão amarelo besta que o tira do clássico contra o São Paulo. Sim. Então o Corinthians está se sabotando no próprio Campeonato Brasileiro e ficando de fora da luta pela Libertadores. Se ele tivesse ganho do Ceará em casa, que era a obrigação, ele estaria igual ao São Paulo em pontos ganhos
e brigando diretamente por essa vaga aí na pré-Libertadores. Mas não jogou nada, indolente, displicente. O Memphis Depay parecia que estava brincando no quintal da cobertura dele lá com alguma criança, batendo bola, e aconteceu isso daí. A gente vai falar já da falta que ele cobrou. O que você achou? A gente também vai mostrar daqui a pouquinho a declaração do Dorival Júnior, a análise dele sobre a equipe. Mas a sua análise desse Corinthians em campo? Olha, Michele, sem dúvida nenhuma, o Corinthians jogou muito mal e mereceu perder para o Ceará, né? O time fraco do Ceará. Foi um confronto em que o Ceará ultrapassou o Corinthians na classificação. O Memphis Depay, realmente, ele não tem jogado nada, não só ontem, não tem jogado nada no Corinthians. Seleção é uma outra coisa. Então, quando os principais jogadores não funcionam, o time sente bastante, a torcida fica frustrada, porque o Neoquímica, de novo, ontem recebeu um grande público e o Corinthians não conseguiu apresentar um futebol esperado pelo seu torcedor. Acredito que o Dorival Júnior, como disse na entrevista, foi sincero, dizendo que o time ficou devendo, e devendo bastante. Agora, como disse o Xará, Michele, está certo. Você não pode ficar na expectativa, grande expectativa, de Copa do Brasil. Porque todas as possibilidades que o Corinthians tem em Copa do Brasil, o Cruzeiro também está projetando essas possibilidades. O Cruzeiro também faz esse tipo de conta. Claro. Olha só, o Cruzeiro, Michele, independente de Copa do Brasil, o Cruzeiro faz a sua parte. Essa é a falta, né? Vamos falar dessa falta também, o que você achou? Esse movimento ridículo, lamentável do André Ramalho, porque ele estava em pé. Tava combinado, acho, porque depois eu fiquei olhando por outro ângulo, Michele, ele não escorregou, ele não combinou nem com ele. Ele não combinou nem com ele. Mas ele não escorregou, ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Até que teve uma falta no segundo tempo que o Garro bateu e ele fez a mesma coisa, só que o Garro bateu por cima da barreira e então não fez efeito. Michele, na gira da bola, todo jogador pensa a mesma coisa. Uma falta ali é meio pênalti. Porque tem a barreira, né? Então é meio pênalti, tá muito perto. Então basta só você acertar o gol, que é a grande possibilidade de você fazer o gol. Mas para acertar o gol tem que fazer por cima da barreira. Não, por cima da barreira dá muito perto e não dá. Não dá? Aí tem uma série de coisas. Por baixo, então? Tipo assim, o Memphis, ele quis chutar em cima do goleiro. Ele parte reto para a bola, tanto é que ele chutou no mesmo canto do goleiro. Só que o André Ramalho fez essa bizarrice aí e defendeu o chute do Memphis. Tanto é que o Memphis ficou totalmente chateado e com toda a razão. Então eu acredito que uma falta dessa, para mim, tem que ser um pé esquerdo, não um pé direito. O Garro poderia ter batido essa falta, até porque era uma falta para ele, não para o Memphis. Entendi. Eu abro agora o nosso portal para a chegada do Alexandre Silvestre aqui no nosso Gazeta Esportiva. Boa noite, Silvestre. Contagem regressiva para o final de ano, hein? Contagem regressiva para você se formar. Contagem regressiva para o seu TCC aqui na Faculdade Casper Líbero. Mas eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o que você apurou sobre o meia Garro. Tudo bem, Michele? Boa noite, minha querida. Tô sim na contagem regressiva. E sobre o Garro, o Alex já mencionou aí no programa. Boa noite, pessoal. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O Rodrigo Garro teve chilique, peitou o adversário aos 51 minutos do segundo tempo. Estava pendurado com 2 amarelos e devido a esse chilique, tomou o terceiro pelo peito e desfalca o Corinthians depois da data FIFA, quando o Coringão voltar a jogar. Vai ser justamente no dia 20 contra o São Paulo, na Neoquímica Arena, sem o Rodrigo Garro, que é o cara criativo, é o armador, eu diria que é o cérebro da equipe, aquele que pensa mais o jogo do que os outros ali no meio campo, um jogador importante que conecta com o Memphis, com o Yuri Alberto, formando o trio Gin, e o Garro não vai jogar. Depois da partida, o capitão do time, o Maicon, e o técnico da equipe, o Dorival Júnior, comentaram sobre esse cartão amarelo bobo que o Garro levou. Teve gente já querendo que o Garro fosse punido, além da punição automática do Gancho, fosse punido de alguma forma pelo Corinthians. Aí eu já acho que é um exagero e o Dorival Júnior concorda comigo. Vamos ouvir o Dorival e depois o volante Maicon, capitão do timão. É uma situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma. Logicamente que nós vamos colocar que ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento, com a situação, mas é o calor da partida, não tem como você punir um atleta em razão de uma situação como essa. Nós estamos jogando no Corinthians e temos que representar da melhor forma. Às vezes a gente passa do ponto, é claro, porque nós queremos vencer.
e de repente se a nossa equipe não tomasse nenhum cartão, vocês estariam cobrando porque a equipe não toma cartão. Então é uma balança meio que não dá para ter uma contrapartida. A gente tem que ter a cabeça no lugar, saber os momentos de cobrar, saber os momentos de fazer uma falta para tomar um cartão, porque é o jogo, futebol é isso. É claro que nos atrapalha ao longo da temporada, mas de repente se a gente não fizesse nada, nenhuma falta, não reclamasse com o juiz, talvez vocês estariam cobrando de outra forma. E eu acho que o futebol está dentro desse ciclo aí, que a gente tem que tomar decisões rápidas. Claro que o Garro tomou uma decisão ali que vai ficar fora do próximo jogo, que é um jogador importante para nós, mas se talvez a gente não se contentar com uma derrota também, vocês estariam cobrando de outra forma. Próximo jogo daqui a 10 dias, dia 20 contra o São Paulo, Garro suspenso e possibilidade de algum retorno. Tem jogadores do Corinthians em recuperação física. Por exemplo, o Hugo Souza, problema muscular, o Ranieri, mais difícil porque entrou no DM na semana passada, e o Vitinho já na transição física após uma artroscopia no joelho. É questão de tempo, vamos aguardar e eu volto já para falar da vida do Corinthians, a agenda de jogos até o final da temporada. É isso que você falou, né, Alex? Esse cartão que ele tomou vai prejudicar a equipe. Vai, porque ele tem sido o melhor jogador do Corinthians. Ele tem sido melhor, inclusive, do que o Memphis Depay, que teoricamente é o grande atleta, até pelo que custa, pelo que ganha, pelo que ele tem de projeção mundial. Mas o Garro tem sido mais importante para o Corinthians, tem sido mais útil, mais eficiente. E aí, de repente, ele tem um surto, sei lá, que acontece com ele e toma um dos cartões amarelos mais bobos da carreira dele, da história do Corinthians. E isso vai prejudicar demais, porque num clássico, qualquer detalhe é importante. Vai pegar o São Paulo, um grande rival, que luta também por uma vaga na Libertadores, sem o seu principal atleta. E não tem no banco hoje um cara que possa fazer essa função do Garro. Antes tinha até o Coronado, que entrava de vez em quando, que às vezes jogava bem, às vezes jogava mal. Era uma incerteza, mas hoje não tem incerteza. Tem certeza de que não tem alguém que faça o que o Garro faz. E aí, foi uma irresponsabilidade, você acha, Miller? Sim, foi um descontrole, né? Descontrole. Falta de autocontrole. O saudoso Tele Santana dizia assim, ele já sabia que estava pendurado quando ele tinha jogado o próximo jogo. Ele sabia que eu tinha 2 amarelos, fulano de tal tinha 2. Quem estava pendurado? O que ele falava? Ele dizia assim, olha, se tomar cartão amarelo, é 30% do salário. Opa, que autocontrole, né? Que de repente, olha um autocontrole. Ele fazia esse terrorismo na cabeça da gente, mas funcionava. Uhum. O jogador não tomava cartão... Você entrar consciente ali, Exatamente. Ele dizia, se tomar cartão amarelo, é 30% do salário. É. E o jogador não tomava cartão amarelo. Então, e outra, Michele, foi uma jogada tão besta, até porque quem sofreu a falta foi ele. Não foi ele que fez a falta. Então, quer dizer, ele sofre a falta, vai pra cima do adversário, parece que até parece que ele provoca um cartão amarelo. Mas não vamos colocar nesse assunto. Estão dizendo que ele foi juvenil em tomar esse terceiro cartão. não precisava, né? Não. Porque o outro já ia tomar o cartão, né? O outro já ia tomar o cartão. Bom, a polêmica chegou. O Santos não conseguiu segurar o Flamengo ontem no Maracanã. Mesmo com uma surpreendente reação no finalzinho, bem depois que o Neymar saiu, o Peixe amargou mais uma derrota. Dá uma olhada. Que jogo foi esse entre Flamengo e Santos, hein? A primeira etapa ficou marcada por boas chances dos dois lados. Mas foi o time carioca que conseguiu abrir o placar. A defesa santista se enrolou na hora de afastar a bola e acabou deixando de graça para Léo Pereira. O zagueiro com categoria balançou a rede, 1-0. No segundo tempo, com só 5 minutinhos, Arrascaeta acertou o passe de primeira para Carrascal. O atacante invadiu a área e mandou com tudo pro gol de Brasão, 2 pro Fla. Mais tarde, Arão acertou Bruno Henrique dentro da área. Pênalti! Na cobrança, o Arrasca até deslocou o goleiro, mas mandou uma bomba na trave. Dá pra acreditar? E o Mengão não parou. Igor Vinícius errou na saída de bola e o Bruno Henrique aproveitou a chance para ampliar o placar. Lei do ex e o 3-0. Na reta final da partida, Robinho Júnior mandou no travessão e no rebote, Tassiano ajeitou para o Gabriel Bontempo acertar o gol. 3-1. 2 minutos separaram o primeiro do segundo gol do Peixe.
Dessa vez, Rossi deixou o rebote, Roleiser fez o passe para Lautaro, que livre e empurrou para a rede. Final, Flamengo 3, Santos na zona de rebaixamento 2. Se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser assim muitas vezes, sempre com o respeito. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição no Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial, se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro. E não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas sim me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso. Muito bem. Falando sobre esse jogo, agora o Palmeiras empatou aí no número de pontos com o Palmeiras, o Flamengo empatou com o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é líder pela questão das vitórias, né? Mas está empatado com 68 pontos. Olha, em 2009 o Flamengo foi campeão com 67 pontos, olha que louco esse campeonato. E ainda tem 6 jogos para realizar, então é um ano incrível no número de pontos aí. Bom, Neymar saiu, o Santos fez mais 2 gols, Neymar saiu bravo, o Felipe Luiz aí falou que o time também tem que ficar esperto. O que vocês vão comentar sobre esse jogo? Só queria destacar, ontem o Neymar teve uma noite muito infeliz, né, no comportamento principalmente. Ele desrespeitou os seus companheiros, foi ofensivo com o árbitro da partida, mesmo ele sendo muito ruim realmente. Esse árbitro Sávio Pereira Sampaio, que é irmão do Wilton, é pior que o irmão, mas o Neymar não tem o direito de tratar as pessoas do jeito que ele tratou, como se fosse o rei de todos, superior a todos, melhor que todos. Mesmo ele sendo tecnicamente, ele não pode se colocar como pessoa, como cidadão, melhor do que os demais. Ele falou, o time precisa me procurar mais. O Vojvoda para mim foi frouxo, ele não quer bater de frente com o Neymar, mas ele contemporizou na coletiva. O Neymar desrespeitou também o treinador, ele saiu de campo, substituído, reclamando e foi pro vestiário, nem ficou no banco. Então o Neymar foi pro vestiário e nem viu os 2 gols do Santos. O Santos fez mais sem ele em 5 minutos do que com ele o jogo inteiro. Então o Neymar precisa colocar a cabeça no lugar e pensar o que ele está fazendo, porque daqui a pouco vai ser Neymar de um lado e o resto do grupo de outro. E isso, para mim, é uma receita clara de rebaixamento. E ainda ele fez uma postagem meio estranha no Instagram, que não sei se ele vai dar tempo de mostrar, mas fala, Miller, o que você achou de tudo? Olha, Michele, a vitória do Flamengo é uma vitória anunciada, até porque o Flamengo é muito mais time que o Santos, né? Agora, o que eu não gostei foi da atitude do Neymar dentro de campo. Vamos falar de dentro de campo, porque você não fala da pessoa, né, Xará? Como é que foi dentro de campo? Olha só, teve um lance, Michele, um lance assim, bizarro, para não falar outra coisa. Teve um tiro de meta para o Santos, o Neymar sai lá do campo de ataque, vai até o goleiro e bate o tiro de meta. Precisava fazer isso? Não precisava, jamais. Ridículo. Isso que eu tô falando, um lance ridículo, um comportamento ridículo dele. Gente? Quer dizer, ele começou xingando os companheiros, né? Ele dizendo na entrevista, como o Xará disse, no intervalo, tem que jogar a bola mais em mim, aquela coisa toda. O único jeito de o Santos fazer gol é se a bola passar por mim. É isso. Michele, o time tem que tocar a bola pra mim. Michele, não dá, né? Ele jamais, Neymar, vai conquistar os seus companheiros assim. Ele só vai conquistar os seus companheiros de 2 maneiras. Qual é? Entendeu? Reunindo o grupo essa semana, pedindo desculpa pelas suas atitudes erradas, e se comportando dentro do campo, jogando muito e fazendo gol. Jogando com o time, né? Mas não é jogar pra ele, na individualidade, ele mostrar serviço. É isso aí. Coisa que não vai acontecer, sabe por quê? Ele não tem mais força e tá sem ritmo de jogo. E o Flamengo vai enfrentar, o próximo jogo é contra o Sport. Em casa. E em casa já viu o que vai acontecer, né? A gente aproveita que está falando sobre Flamengo para trazer aqui informações sobre o julgamento do atacante Bruno Henrique. Olha só, a expectativa era de que a decisão final sobre o caso do jogador do Flamengo saísse hoje. Aí o que aconteceu? Foi adiada. Adiada! O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo e interrompeu a sessão, que foi remarcada para a próxima quinta-feira. No momento em que o pleito foi interrompido,
apenas um auditor tinha proferido o voto indicando a absolvição do atacante na questão de suspensão. A análise do caso do Bruno Henrique começou no dia 4 de setembro, quando o atleta foi condenado a 12 jogos de suspensão pelo STJD por agir de forma contrária à ética desportiva. O atacante havia sido denunciado por supostamente forçar cartão amarelo, o que teria beneficiado apostadores, mas ele acabou absolvido da acusação de manipulação. Ainda hoje, o STJD confirmou a suspensão do atacante Alan, do Palmeiras, por conta da expulsão contra o Fluminense. Aí a presidente Leila Pereira emitiu um comunicado oficial sobre as decisões dessa segunda do tribunal. Abre aspas para o que a presidente falou. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, né, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo, fecha aspas, e ela tem razão, porque estão sendo usados 2 pesos e 2 medidas. Não estou vendo isonomia nesse tipo de julgamento, Alex Miller. O problema é que um caso não tem nada a ver com o outro, né? Um é a análise técnica do que aconteceu na expulsão do Alan. 2 casos diferentes. 2 casos completamente diferentes, não tem nada a ver de comparar um caso com o outro, é a coincidência de os 2 times estarem envolvidos numa decisão de título. Então, mas um decide assim rapidinho, o outro fica lá, ó, enrolando. Tudo bem, a questão do tempo a gente pode colocar assim, né? O Palmeiras teve esse julgamento do Alan muito rápido, né? A gente, na verdade, cobra a celeridade do sistema jurídico do Brasil. Rápido, né? Então, o caso do Alan está certo, tá? O caso do Alan está certo, a expulsão dele foi bem feita, foi punido com 2 jogos, porque a cotovelada foi feia e mereceu 2 jogos. A gente tem que ser justo aqui, tá? Então, o Alan é um caso, o Bruno Henrique é outro. Para mim, o Bruno Henrique é gravíssimo, porque aí tem outros componentes que não só acontecidos dentro de campo. Forçar um 3º cartão amarelo como ele forçou, isso nós estamos acostumados no futebol e é comum e é normal. Quando o jogador não quer jogar o próximo jogo ou interessa ao clube que ele não jogue o próximo jogo para jogar o próximo, ele força o 3º amarelo, como fez o Arrascaeta ontem. Ele não ia jogar o próximo porque ele vai estar na seleção, não jogaria mesmo, então força o 3º ontem, fica livre para voltar zerado, coisa que o Gustavo Gomes não fez. Data FIFA já para jogar. Coisa que o Gustavo Gomes não fez e continua pendurado, foi tonto. Só que o Bruno Henrique, nas conversas telefônicas ou de WhatsApp com o irmão, com os parentes, sei lá o quê, ele deu provas à justiça de que ele iria tomar um cartão amarelo ali. E isso poderia favorecer o irmão, ou seja lá quem for, para ganhar dinheiro com isso. Então são casos diferentes e o do Bruno Henrique, gravidade pra mim, é gravíssimo. Isso mexe com a moral do esporte no mundo e num momento em que está todo mundo escandalizado com os casos de corrupção ou de apostas, de fraudes e tudo mais. Vem o Bruno Henrique e tem indícios de que ele favoreceu alguém pelo cartão amarelo que ele forçou naquele jogo. Ser absolvido, para mim, é um tapa na cara da sociedade, como diria. Olha, Michele, eu tenho quase certeza que o Bruno Henrique será absolvido. Ele será absolvido, também acho. Até porque, no julgamento de hoje, teve um voto de absolvição. E R$100 mil de multa. E depois teve a vista do processo. O que é um absurdo, porque esse caso está mais de 6 meses. De 500 páginas. Não, faz mais de 6 meses esse caso daí, o cara vai pedir vistas agora, vai julgar na quinta. Agora, por outro lado, a Leila... o que ela falou está certo, agora ela só tem que acrescentar uma coisa. Entra com recurso no STJD para pegar um efeito suspensivo para o Alan. É que já pegou, né? Foi o que o Flamengo fez, não foi, Xará? O Flamengo fez isso com o Bruno Henrique. É que o efeito suspensivo que ele já tinha obtido foi julgado, então não dá para pegar outro. Não tem segundo. Então o Flamengo... Então não dá mais. O Flamengo fez isso.
ele pegou uma liberação do tribunal O que Bruno- deu pro Bruno ele Henrique tá jogar. jogando. Então o efeito E suspensivo agora vai tá até o tendo fim julgamento. do campeonato Não, agora? não, e agora tá tendo julgamento. Quinta-feira vai ser o Vai julgamento. ser o julgamento. Quinta-feira vai retomar o julgamento. Mas, pô, o cara teve 6 meses para analisar o caso. Agora pede mais 3 dias para... O que em 3 dias ele vai fazer? Por que ele não fez em 6 meses? Pô, é sacanagem, né? Tá na hora de saber como foi, daqui a pouquinho a gente vai falar como que foi do jogo do Palmeiras contra o Mirassol. Palmeiras aí... Jogaço, hein? Precisa falar? Tá bom, né? Vai passar? Vai passar Jogão, reto? Michel, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Pro Mirassol foi. Mas antes, vamos ver como é que foi a derrota do Palmeiras pro Mirassol lá no interior paulista? Nem o golaço de bicicleta do atacante Vitor Roque salvou o Verdão. Pela 33ª rodada do Brasileirão, o Mirassol recebeu o Palmeiras e começou com tudo. Com apenas 2 minutinhos de jogo, o Gabriel aproveitou o buraco na zaga do Verdão e abriu o placar para o time da casa. 1-0 Mirassol. O Palmeiras reagiu e aos 30 minutos de partida o Vitor Roque fez isso aí, ó. Ele acertou uma bike perfeita para empatar, golaço, com direito a muita reclamação por parte da equipe do interior por uma suposta falta no goleiro Walter. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o João Vitor subiu e cabeceou pro gol sem chance alguma de defesa pro Carlos Miguel, 2-1. Na etapa final, o Mirassol recuou, fechou os espaços e tratou de segurar o ímpeto do Palmeiras, que apesar da posse de bola e das chegadas, não conseguiu furar o bloqueio do adversário. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Muito bem, fala, o que você está chateado com esse jogo aí? O próximo jogo do Palmeiras é na Vila Belmiro contra o Santos, 68 pontos. O Palmeiras vai estar esfacelado contra o Santos, porque perdeu 9 jogadores para esse jogo, né? Sendo 7 titulares absolutos. Então fica difícil um time perder 7 jogadores e manter o nível. Mesmo o Santos vivendo uma dificuldade muito grande, mas vai atuar em casa, precisa do resultado. É um clássico. É um clássico, vai ser um jogo muito difícil, mas muito difícil para o Palmeiras, que não jogou absolutamente nada. Deu um apagão geral no time, tirando o gol do Vitor Roque e o Carlos Miguel, que apesar de ter falhado no segundo gol, fez grandes defesas. Se não fosse o Carlos Miguel, o jogo teria sido uns 8-1 para o Mirassol. Então o Palmeiras praticamente foi nulo em campo. É um jogo para se esquecer ou para se lembrar, para nunca mais fazer igual. Né? E agora é pensar nesse jogo do Santos, e o Abel vai quebrar muito a cabeça para escalar um time competitivo. Ele não vai ter os jogadores que foram para as seleções. De quebra, hoje o Uruguai me convoca 3 jogadores, né? Que poderiam ser opções, o Facundo, o Emiliano e o Piquerez, que volta à seleção, embora esteja numa péssima fase. Então, vamos ver o que o Abel vai conseguir fazer. O Palmeiras tem jogadores para montar um time suficientemente capaz de ganhar o jogo, mas vai ser muito mais difícil. Né? Do meio para frente, a gente imagina que todos vão jogar ali, aqueles que ficam no banco, Felipe Anderson, Veiga, o Maurício, o Bruno Rodrigues vai ter uma oportunidade, o Giai deve ser volante com o Aníbal, enfim, e o Fux com o Murilo na zaga, Jefté na esquerda, Kelvin na direita e o Carlos Miguel no gol. Ainda assim, é um time que tem jogadores que podem ganhar o jogo. E aí, Melê? Olha, Michele, eu vou parabenizar o Mirassol pela grande partida que fez. É mesmo? Para mim, o gol do Palmeiras foi irregular, porque foi falta no goleiro. Na pequena área, o Xará estudou a arbitragem, ele sabe disso. Na pequena área, o goleiro é soberano. Não sei se ele tem tempo de debater esse lance, mas para mim foi gol legal. Tá? E o Murilo toca no goleiro do Mirassol, isso é bem claro e evidente. Olha lá. O Flaco Lopes, perdão, toca no goleiro. Para mim, o gol foi falta no goleiro. E o segundo gol do Mirassol. Um goleiro de 3 metros, fica pregado debaixo das 3 do pau, né? Que fala, debaixo do pau, pregado, e não sair para pegar a bola. É um absurdo, né? Então eu acho que o segundo gol foi uma contribuição do Carlos Miguel, porque levar gol de lateral para o jogador é um absurdo. Tem mais Palmeiras no Gazeta Esportiva? É claro que tem, agora ao vivo com o Thiago Salazar, na Academia de Futebol. Boa noite, Salazar. Eu tô sabendo que você separou mais uma declaração do técnico Abel Ferreira.
Exatamente, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Abel Ferreira, ele ficou surpreso com a atuação de um certo lateral esquerdo do Mirassol que nós conhecemos muito bem. Reinaldo, 36 anos de idade, voou contra o Palmeiras e rendeu essa resposta aí do Abel na entrevista coletiva depois da derrota do Verdão. Vamos ouvir? Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Né? Vocês jogaram, eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, né? Não pesa, uma leve, parece um jovem de 23 anos quando tem 30 e não sei quantos. É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente e o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Essa é uma discussão que, inclusive, pode render um debate aí na nossa mesa, né? Diferente jogar em um clube grande e jogar em um clube promissor como é o Mirassol nesse momento. Reinaldo, de fato, fazendo um grande campeonato brasileiro, um forte candidato ao troféu Mesa Redonda. Tem muita gente votando no Reinaldo para vencer o troféu Mesa Redonda, vocês vão poder debater. Mas essa derrota do Palmeiras, depois de 3 vitórias seguidas do time, ela colocou fogo no campeonato. Eles agora, Palmeiras e Flamengo, estão empatados em 68 pontos. Palmeiras com uma vitória a mais, 21-20. Só que o outro critério de desempate é o saldo de gols. E aí o Flamengo sobra, 44-30. Na próxima rodada, sábado, Palmeiras visita o Santos às 9 horas da noite. Antes, o Flamengo, às 6h30, visita o Sport. Uma rodada que talvez aí mexa com a liderança do Campeonato Brasileiro. Vou passar a bola para vocês, já eu volto para falar dos desfalques do Verdão para esse clássico da Vila Belmiro. É isso aí que você tinha comentado desses desfalques, que os reservas que vão entrar pro Palmeiras são reservas que de peso. Alguns têm qualidade, né? Não é à toa que o Palmeiras está em primeiro lugar também. E o Palmeiras não decepciona quando está com os reservas. A gente não pode falar que o elenco é ruim, né? O elenco melhorou do Palmeiras em relação até ao do ano passado. Hoje o Abel tem nas mãos o melhor elenco desde que ele chegou, em termos de opções de banco. Tanto é que o Palmeiras vai ter 9 desfalques e ainda assim a gente pode esboçar um time competitivo para ganhar do Santos. Então não é que é uma terra arrasada. Mas é claro que você tira 9 jogadores de uma estrutura que está dando certo, vai fazer diferença, vai fazer falta. Se não contar hoje com o Vitor Roque, com o Gomes, com o Andreas Pereira, com o Alan, muda, né? Até porque o Flamengo tomou um susto. Muda o nível, né? E a sorte é que o Flamengo vai pegar o Sport, que até o time da Gazeta ganha hoje. Né? Michele, só queria dar uma palhinha sobre a declaração do Abel em relação ao Reinaldo. Eu acho que ele foi mal na sua declaração. Porque o Reinaldo, ele foi bem no São Paulo, ele foi bem no Grêmio e está sendo bem, jogando bem no Mirassol. Queria dizer que foi mandado embora enxotado, mim, né? Então, ele tem que estar no troféu Mesa Redonda, sabia? Com certeza, para mim também. Para mim também. Então o Abel disse assim, não, porque a camisa pesa, porque jogar no time grande, jogar no Mirassol é diferente. Todos os clubes que o Reinaldo jogou, ele jogou excelentemente bem e para mim, já votei. Lateral esquerdo, troféu Mesa Redonda, Reinaldo. E faz uma falta no São Paulo danada hoje, hein? Muita falta, muita. Aliás, quem está em casa, entre lá, a última semana de votação do Troféu Mesa Redonda, troféumesaredonda.com.br. Deixe o seu voto e tem o concurso cultural também para você participar, tá? Salazar está chamando para falar mais um pouquinho de Palmeiras. Verdão vai ter muitos problemas para encarar o Santos? Exatamente, Michele, como vocês já abordaram aqui no Gazeta Esportiva, o Palmeiras com problemas para esse clássico contra o Santos. Então vamos mostrar para o torcedor quais são os jogadores que estão de fato de fora dessa próxima rodada do Brasileirão. A gente começa falando dos convocados: Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martins, Facundo Torres, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Estes de fora da partida contra o Santos por estarem convocados por suas respectivas seleções. O Andreas Pereira está suspenso e o Alan punido pelo STJD. São 9 desfalques ao todo e o Abel Ferreira falou sobre o desafio de escalar o Verdão para esse jogo tão importante da Vila Belmiro. Vamos ouvir. Isso faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial. Os selecionadores podem
podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Bom, e para essa adaptação, o Abel Ferreira vai ter uma semana livre. Fazia muito tempo, desde o início de outubro, que ele não contava com uma semana livre para preparar a sua equipe para uma rodada seguinte. Nesse período, ele fez 8 jogos, conseguiu 4 vitórias, sofreu 3 derrotas e um empate. Enfim, uma semana livre e um momento importante para conseguir preparar esse time com tantos desfalques para encarar o Santos. E repito, o jogo do Palmeiras começa às 9 horas da noite. Sport e Flamengo deve terminar às 8h30 da noite. O Palmeiras então vai entrar no clássico já ciente do resultado do seu principal rival nessa briga pelo título do Brasileirão, Michele. Muito obrigada, Salazar. Pois é. E agora, né? O que eles vão fazer? É pensar na escalação alternativa e ver se o Santos com o Neymar consegue vencer o Palmeiras reserva. Por isso que eu acho que vai ser um jogo duro, equilibrado. Até um empatezinho, acho que é um resultado bem plausível. Essa viu, próxima Xará? rodada, Michele, de sábado, Vai pegar o bicho, hein? um dos dois vai ficar líder. Não vão ficar em igualdade de pontos, não. Então só pode ser o Flamengo, porque o Flamengo não vai perder ponto pro Sport. Exatamente. Eu acho Aliás, que se eu sou Palmeiras, eu mando mala branca pro Sport. não fez o papel de casa. Muito boa noite. Gazeta Esportiva termina aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.